dar início a esse tempo de adoração aqui, comunitária, de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós temos hoje visitantes, convidados, especialíssimos, a turminha do projeto de musicalização lá da Igreja Presbiteriana de Jardim das Oliveiras, em Cariacica. Está conosco a Edilene, que conduz esse projeto, e o pastor Alex, que é esposo da Edilene, que vai estar conduzindo a palavra nessa manhã, pastor daquela igreja. Então, vamos nos aquietar para participarmos desse tempo. Enquanto você entra, eu quero lembrar dois avisos importantes. O primeiro deles, já um pouquinho em cima da hora, mas nem por isso não deixa de ser especial. Na próxima semana vai estar casando a nossa querida Fernanda. Fernanda, ela é sobrinha da Léria. Acredito que aquela turma que já está na igreja há mais tempo se lembra bem dela. Ela frequentou aqui muito tempo, Fernandinha. E ela mandou um convite carinhoso para a nossa igreja. A gente vai deixar lá atrás. Depois vocês deem uma olhadinha para verificar local, horário. Quem puder estar presente, ela vai ficar muito feliz com isso. Tá bom? E o outro aviso, que precisa ser cuidado, é a respeito da nossa feijoada. Esse aqui é o convite. A JCV, a nossa ONG, está organizando essa feijoada beneficente. Então, o valor do convite não é para pagar o almoço. O almoço é uma cortesia. Você vai contribuir com a JCV adquirindo o convite para essa feijoada, no valor de R$40. E aí você vai ser presenteado com uma deliciosa comidinha, no dia 8 de novembro, às 12h30, aqui na casa da igreja. Os líderes de pequenos grupos, por favor, peguem alguns convites com a Cleide, porque fica muito difícil todo mundo comprar com ela, e até para facilitar, né? Muita gente mora distante, como vão haver as 2 reuniões dos pequenos grupos antes da feijoada, dá tempo de vocês contribuírem com a venda, com a distribuição desses convites. Então, a Cleide está ali. Ao encerramento do culto, ou mesmo durante a semana, procurem a Cleide, peguem os convites para auxiliar na distribuição. Eu sei que alguns líderes já pegaram, a líder do meu grupo já está oferecendo o convite lá. Então, antes que esgote, amém? Que vai esgotar. Então, vamos buscar logo o nosso convite, ok? Então, vamos, nesse momento, curvar as nossas cabeças, né? Aliás, é uma ação física, mas o objetivo é curvarmos o nosso ser, nos prostrarmos na presença de Deus, em adoração, orando por esse tempo, por esse momento de culto. E, enquanto isso, as crianças do projeto de musicalização vão nos abençoar com o prelúdio.
legal. Deus abençoe vocês, viu? Convido a igreja a abrir suas Bíblias em Isaías 6. Vamos ficar de pé para a leitura desse texto? Isaías capítulo 6. Nós vamos ler até o versículo 8. Vamos ler a uma só voz, com vigor, com ânimo, uma leitura bem compassada. Capítulo 6 de Isaías, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Vamos orar? Pai querido, nós bendizemos o teu bem precioso nome, o teu maravilhoso nome, pelo privilégio de podermos estar hoje, nessa manhã, na tua casa. Lugar que o Senhor separou para que nós estivéssemos reunidos em teu nome para te adorar. E nós queremos, ó Deus, declarar a tua santidade neste lugar, junto com teu povo, junto com os nossos irmãos, com a tua igreja. Assim como fizeram aqueles serafins que clamavam em alta voz, a ponto das bases do templo se estremecerem. E a tua presença santa que enchia aquele lugar, que ela seja presente nessa manhã aqui no nosso meio, Pai. Porque o que viemos fazer aqui é para louvor e honra e glória do nome do Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas e toque mesmo nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração, trazendo sobre nós, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, purificando-nos, ó Deus, de tudo aquilo que nos afasta da tua presença santa, lavando-nos, ó Pai, no sangue do nosso Cordeiro Jesus, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, para que possamos dizer, ó Deus, eis-nos aqui, usa-nos conforme o teu propósito, e para que o teu nome seja glorificado mais uma vez essa manhã, e que o Senhor se agrade, ó Deus, da nossa adoração. Vem neste lugar, Pai, enche este lugar com a tua presença, enche as nossas vidas, o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir agora que só os nossos visitantes se assentem. Os membros dessa igreja, por favor, permaneçam de pé. É uma oportunidade agora de você olhar quem está pertinho de você aí, que ficou assentado, cumprimentar o nosso visitante, dar o nosso abraço a eles. E nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos, viu? Temos uma turminha grande lá de Cariacica, né, da Igreja Jardim das Oliveiras, que está conosco essa manhã. Mas temos também outros visitantes. E a gente quer dizer para vocês algo que já é um comum para a gente aqui, que a gente fala com muito prazer, para todo mundo que nos visita. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja pode ser sua se você quiser. Amém. Pode se sentar, queridos. A gente viu aqui no boletim,
e como já é hábito dessa igreja, a gente sempre ora por aqueles que estão aniversariando, né? Eu vi aqui que tem pelo menos 10 aniversariantes essa semana. Eu queria saber se algum deles está presente aqui essa manhã. Tem algum dos aniversariantes? Mesmo se o seu nome não está no boletim, foi omitido, por favor. Quem estiver aniversariando essa semana vem aqui. Tem aniversário de casamento também. Aniversário de casamento também. A gente queria orar por você. Cadê meu boletim aqui? João Hermínio e Edilene. Cadê a Edilene? Cadê a outra parte? Falar assim, cadê a parte mais importante? Não, então vem cá, a gente ora assim mesmo. Vamos orar por vocês. Talvez os aniversariantes venham pelo culto da noite, não sabemos, né? Vamos orar. Queria pedir o Henrique para orar nesse momento. Entrega o seu presente aí para outro. Vem cá para você orar pelos aniversariantes. Não somente o João que está aqui, mas os demais aniversariantes da semana. Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, por saber que a graça e o dom da vida vem do Senhor. Ó Deus, mais do que acordar simplesmente mais um dia, é saber que a salvação do Senhor nos alcançou, é saber que o amor do Senhor está sobre nós. Pedimos ao Pai querido por cada aniversariante, seja por mais um ano de vida ou de casamento. Ó Pai querido, obrigado porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós e a tua destra é sobre nós. Obrigado pela tua igreja, por este culto. Fala conosco profundamente. Ó Deus, trabalha em nossos corações, em nossas vidas, que o teu Santo Espírito nos sonde, capaz, ó Deus, de mostrar-nos o nosso pecado, mostrar, ó Deus, como andar melhor na tua presença. Obrigado por tudo, pela tua presença, ó Deus, inefável. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Como é maravilhoso a gente ver as crianças louvando ao Senhor, né? Tanto com as suas vozes quanto os instrumentos. Que o Senhor possa abençoar mesmo esse projeto. Vocês, crianças, vamos estudar música, hein? O que vocês acham? Amém? Nós vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos louvar com esse cântico que fala que deve arder em nosso coração o desejo de adorar o nome do nosso Deus. Eu queria convidar, nós vamos dividir duas alas. Uma responde à outra. Vamos louvar ao Senhor. Uma vai comigo e com a Adriana, e a outra com Cleide e Bruno. Essa vai conosco. É tão bom louvarmos, É tão bom louvar-nos ao Deus de toda graça, ao Deus de toda graça. juntos bendizermos, Juntos bendizermos a quem é nossa força, a quem é nossa força. e assim festejarmos, E assim desejarmos com toda a alegria, toda a alegria, o prazer de estarmos o prazer de estarmos em sua companhia. em sua companhia. Todos juntos, é nossa resposta, esse sentimento, nosso coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Agora esta ala vai conosco. E esta responde. Vamos lá? É tão bom cantarmos, É tão bom cantarmos usando a voz e a vida, o som da voz e a vida. juntos celebrarmos, Juntos celebrarmos seu amor sem medida, seu amor sem medida. para proclamarmos, Para proclamarmos razão da esperança, razão da esperança. que experimentamos, Experimentamos andando em sua presença. em sua presença. Todos nós, é nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Mais uma vez, é nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Aleluias. Como é bom louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. E nesse próximo cântico, nós vamos exaltar a esse Deus fiel. E enquanto isso, você que trouxe os seus dízimos e as suas ofertas, tragam aqui à frente neste momento. Esse é um momento muito único da igreja. Você pode ficar à vontade, tá? Vamos louvar a esse Deus santo e fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, Deus fiel.
nunca, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos mares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás em segurança. Cada momento me guia, Senhor. Essa parte é linda. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico vale. Então cante a fidelidade dele. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Sua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel Senhor Jesus. Obrigada pela fidelidade do Senhor, meu Pai. Obrigada pela tua misericórdia que se renova a cada manhã na nossa vida. Obrigada pela tua companhia, pela tua presença, Senhor, na nossa casa, na nossa igreja. Por onde, Deus, a gente anda, nós podemos sentir o Senhor do nosso lado. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida. E podemos contar com o Senhor, podemos contar com a direção do Senhor, podemos contar com a alegria do Senhor, com a paz do Senhor, com a tua graça que excede todo entendimento, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Recebe, Senhor, no trono da tua graça, essa pequena demonstração da fidelidade nossa para com o Senhor, que mesmo indigno, Deus, mesmo, Deus, muitas vezes sendo infiel, o Senhor é nosso amigo de verdade. Obrigada, Senhor, que o Senhor, Deus, possa receber esse culto, essa oferta, esse dízimo, tudo, Deus, que estamos, ó Deus, ofertando ao Senhor, que o Senhor, Deus, receba com um cheiro suave. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.
dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, Rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor, nós te adoramos. em espírito e em verdade. A Ti, Senhor, Rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor, nós te adoramos. em espírito e em verdade. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Soberano, todo poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Toda a terra curva diante dele, nosso Senhor. Reina o Senhor, todo poderoso. A Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, Rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor, nós te adoramos. em espírito e em verdade. A Ti, Senhor, Rendemos glória, poder, a majestade, louvor, nós te adoramos, em espírito e em verdade. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Reina o Senhor. Oh, Jesus, a Ti rendemos glória, poder, a honra, a majestade. Reina, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, imperfeitos como somos, mas totalmente dependentes do Senhor. Reina sobre nós, Pai, em cada área, em cada cantinho, cada lugar secreto que às vezes nós escondemos de nós mesmos, que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, derramar tudo na Tua presença, entregar tudo ao Senhor, compreendendo e reconhecendo que o Senhor é aquele que tem propósito para as nossas vidas, e que o Senhor é o único, soberano, poderoso, acima de todo nome, capaz de mudar e de intervir na nossa história. Recebe a nossa adoração, Pai. Bendito seja o Teu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Bom dia, irmãos. A Ti, Senhor, rendemos glórias, né? Assim que nós acabamos de cantar. E toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor. Porque só Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda a glória, né? Amém por isso. Bem, a nossa igreja está participando do Outubro Rosa, né? E por isso nos convidaram a minha Raquel, para a gente... Ah, está aqui a Raquel. Para a gente estar dando um pequeno testemunho sobre o mês em que se celebra, né, o Outubro Rosa, que é em relação ao câncer de mama, né?
E nós estamos aqui porque nós somos acometidos, né, dessa doença. Já fomos, não somos mais, glória a Deus por isso. E desde 42 anos que eu faço, eu comecei a fazer a mamografia, né? Para detectar, é obrigatório, seria para nós mulheres, né? É obrigatório a gente fazer essa mamografia todo ano. E em 42 eu comecei. Em 2006 eu fui diagnosticada com um pequeno carocinho na mama direita. E o médico disse que não era nada. E eu fiquei 3 anos fazendo acompanhamento desse carocinho. E ele falou: Dona Áurea, só vejo esse carocinho por causa da mamografia. Porque não dá para ver, assim, né, olhos nus, não dá para ver esse carocinho. E glória a Deus, porque a gente está fazendo esse acompanhamento, por isso que é muito importante nós, mulheres, fazermos isso aí, independente, né, de termos ou não termos, né, problema. Então, tive esse carocinho em 2006. 2009, então, o carocinho se manifestou, né, e ele falou assim: vamos fazer uma biópsia para ver o que está se passando. Mas, até então, eles me confirmavam, astrologistas, diziam que não era nada. Não se preocupe, Dona Áurea, não é nada. Vai fazer, mas não é nada. Porque não tem forma nenhuma de ser um caroço maligno. No entanto, eu fui fazer a biópsia e acusou um caroço, né, um maligno, né, câncer de mama. E então mandaram fazer 8, só vai fazer 6 quimioterapias. Mas, para a glória e honra do nome de Jesus, na primeira quimioterapia, o carocinho foi embora. Eu tive um sonho muito lindo, contei para algumas pessoas da igreja, e quando eu acordei ainda de dia, eu estava dormindo, de dia acordei, o carocinho tinha desaparecido, tinha feito a quimioterapia antes de fazer a cirurgia. E o carocinho sumiu, e até hoje ele sumiu, para a glória e honra do nome de Jesus. E esses dias eu tive um médico, levei mamografia, ele disse: Áurea, você está curada. Não se preocupe, aquela mulher lá de cima te curou. Agradece a ela. Eu disse: não, doutor, não é ela que eu vou agradecer. Vou agradecer a Jesus. Aí falei para ele do meu Jesus, falei para ele também do sonho que eu tive, e ele ficou assim, né, pasmo, né? E eu quero, né, mais uma vez agradecer ao meu Deus, porque não é sorte, né? Mas é a glória de Deus, é a vontade de Deus na nossa vida, para que nós possamos passar, ter experiências e contar para aqueles que precisam de ouvir. Deus nos abençoe, nos dê um dia, né, um restante de dia e de ano maravilhoso. Boa tarde, bom dia, ele continua mandando. Irmãos, cada um tem uma experiência diferente, né? Glória a Deus que nos sustenta nas nossas experiências. A minha experiência, eu tive um câncer de mama maligno em 2007 e fiz todo o tratamento de químio e tudo. E algumas pessoas aqui, muitas pessoas dessa igreja me acompanharam, oraram por mim, estiveram ao meu lado, né? Eu glorifico a Deus por isso, por esta igreja tão amada e tão carinhosa. Mas depois do tratamento de 5 anos de medicação, foi encontrado outro nódulo na mesma mama, maligno também, e eu tive que passar por todo o tratamento novamente, e químio e rádio, e todos me acompanharam novamente. E quando terminou esse tratamento, aliás, eu estou ainda em tratamento, eu estou tomando a medicação. E agora, dia 1º de setembro, eu fiz mamografia, porque eu acompanho de 6 em 6 meses, né? E ao fazer a mamografia, foi detectado outro nódulo na mesma mama. Então, eu fiquei muito triste, muito chorosa e tudo. E quando a médica fez a mamografia e a ultrassonografia, ela, né, achou o nódulo e pediu para fazer a biópsia. E nesse meio tempo, eu tive um problema de erisipela no braço. E eu sofri muito com esse problema de erisipela. Eu fiquei 11 dias internada aqui numa parte. E então foi adiado a biópsia.
né? Então, quando eu gravei aqui esse vídeo, né, alertando as irmãs para fazer o exame, para lembrar do Outubro Rosa, para fazer a mamografia, eu estava em meio a um problema. Eu estava passando por um sofrimento e por um novo susto, né? E a gente estava orando muito, e clamando, e orando, e pedindo a Deus, as pessoas mais próximas a mim, e se envolveram e se dedicaram a orar comigo e por mim, né? E a gente clamava a Deus assim, que Deus retirasse aquele nódulo. A gente orava pedindo a Deus que fizesse um milagre na minha vida, sabe? Então, eu quero ler para vocês aqui o resultado, rapidinho, o resultado da biópsia que foi feita. Foi dito assim: nódulo à esquerda de potencial indeterminado, recomendo core biópsia guiada por ultrassonografia. Dizendo assim, o estudo ecográfico mostrou nódulo na região periorelar, de contorno definido, paralelo à pele, medindo 0,6 centímetros. E a gente não vai negar, por mais que a gente tenha fé em Deus, vem um susto. Falo, meu Deus, eu já passei por esse tratamento 2 vezes. Será que eu vou ter que passar pela 3ª vez por esse tratamento? E a gente, às vezes, a fezinha da gente diminui, mas a gente continua buscando, porque a gente sabe que só Ele tem a solução dos nossos problemas. E só Ele conhece o nosso coração. E só Ele pode ouvir a nossa oração. Então, nós, nesse tempo que eu estava internada, nós não deixamos de orar por essa biópsia que eu ia fazer, né? Eu estava passando por um problema, já pensando no próximo. E quando eu fui fazer a biópsia, que eu cheguei no CDI com a doutora Cristina, ela começou a fazer o exame, e a gente leva todos os exames anteriores para ela ver, e ela começou a olhar aquele exame anterior e preparou tudo para fazer a biópsia, preparou a anestesia, preparou aquele líquido para eu levar para o exame, para o laboratório. E ela começou a fazer a ultrassonografia, então, porque era acompanhado de ultrassom. E ela olhou o exame, olhava uma coisa e olhava outra. E ela disse assim para mim, Raquel, eu não vou fazer mais a sua biópsia. Eu falei, mas por que, doutora, que a senhora não vai fazer? Eu estou emocionada. Eu estou emocionada porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele ouve a nossa oração. E Ele responde a nossa oração. E eu falei, por que, doutora, que a senhora não vai fazer? Ela falou assim, porque não tem nada aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou curada. E ela ligou para o meu médico na hora e conversou com ele. E ela cancelou todo aquele pedido que o plano já tinha liberado. Ela mandou cancelar tudo. E ela escreveu aqui para ele, não foi encontrado nódulo localizado na região periorelar esquerda, descrito na mamografia de 1º de setembro de 2015. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele ouviu a nossa oração. E eu quero dizer, meus irmãos, que diante de um diagnóstico difícil, que todos nós estamos sujeitos a passar, não desista. Não desista, clame ao Senhor Jesus, porque Ele pode curar usando os médicos, e Ele pode curar sem os médicos. Ele é a nossa cura, Ele é o médico dos médicos, é Ele que opera milagre na nossa vida. Ele é o mesmo Deus que operou no passado, que continua operando, e que vai continuar operando, basta a gente crer e buscar de todo o nosso coração, né? Segundo Crônicas, diz que se o meu povo se humilhar e me buscar, e se arrepender dos pecados, Ele ouve, e Ele responde. E eu quero deixar também aquele versículo que diz assim, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. A Ele, ao Senhor Jesus, que me curou,
e que tem me sustentado, que tem me ajudado e que tem andado comigo cada dia da minha vida. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Você crê que Deus está vivo? Amém? Você crê que Ele continua fazendo maravilhas no nosso tempo, nesse tempo? Você crê? Amém? Então dá um brado de glória a Deus, diz aleluia. Às vezes a gente tem medo de crer no sobrenatural de Deus e dizer, ai, 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 o que vai acontecer daqui a pouco? Será? Não, Deus cura. Deus continua fazendo maravilhas. Isso não quer dizer, isso não altera o poder de Deus. Ele não é mais poderoso porque Ele cura, Ele não é menos poderoso porque Ele cura. Ele é Deus. E Ele faz o que Ele quer, né, na hora que Ele quer, e nós louvamos a Deus. Talvez você olhe para esse movimento Outubro Rosa com uma certa cisma, falando, e mais um movimento, mais uma arrecadação de recurso. A proposta nossa não é essa. Nós sabemos que tem questões políticas, econômicas, que envolvem a saúde. Não é isso que a gente está pensando. A gente quer hoje que os óculos sejam mudados, não do preconceito, não da dúvida, não da insegurança, mas os óculos da fé de olhar e saber que, a despeito ou através da ciência, Deus continua fazendo a vontade dele se cumprir. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer isso, tirar tumor, né? Nós clamamos e sabemos que Ele é poderoso para limpar sangue, Ele é poderoso para restaurar intestino, porque Ele fez todas as coisas, né? Mas nós queremos que um outro óculos também seja olhado à situação, o óculos do amor, o óculos da compaixão, o óculos da misericórdia, o óculos de chorar junto. Nós sabemos que tem pessoas nessa igreja que estão enfrentando situações muito sérias de doença na família. E eu queria, inclusive, chamar essas famílias que estão aqui na nossa igreja. Talvez você não saiba, né? E muitas daquilo que aconteceu, né, Raquel, foi resultado de oração, de clamor, de boca no pó, de lágrima, de dizer, Deus, o Senhor faz a tua vontade, mas Deus, a nossa vontade é essa, o Senhor curou, o Senhor pode curar também, não é? E não é errado fazer isso. Às vezes a gente fica achando que para alguns grupos religiosos isso é um trem, que a gente não se toca nesse assunto. Não, nós podemos clamar. E eu queria chamar as famílias que estão enfrentando situação não só de câncer, mas situação de enfermidade. E nós vamos clamar ao Senhor e dizer, Deus, faz o que o Senhor quer fazer, mas cumpra o teu propósito nesse tempo, né? Porque os óculos do amor e da misericórdia, porque, meus irmãos, não só o corpo adoece, mas as relações familiares são fragilizadas, né? Fabrício enfrentou aí, está lutando com a doença da mãe. Meu Deus, como que a rotina altera, como que a situação modifica. Às vezes nós temos que ir para a casa do irmão, temos que pegar o filho do irmão na escola. Às vezes nós temos que fazer tantas coisas que são detalhes, mas que fazem diferença, né? Que fazem diferença. E nós vamos clamar. Queria que a gente cantasse só um pedaço da música toda. Como é que é isso? Mas que a gente pudesse isso. Mas que nós estivéssemos em oração agora. A igreja se levanta, aqueles que não estão enfermos, levanta a tua mão. Nós vamos clamar em nome de Jesus. Aqui talvez tenham famílias enfrentando câncer, tem famílias enfrentando outros tipos de doença, doenças de ordem emocional, psiquiátrica, doenças de ordem física, de ordem, tantas formas que a gente adoece, mas nós clamamos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Ó, Senhor, clama, igreja, ore. Clame, Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em
Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Aleluia. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Senhor. Cremos que não é impossível, Senhor. Não é impossível, Senhor, pro Senhor. Não tem câncer, Senhor. Não tem problemas de ordem mental, Senhor. Não tem nada de problemas de ordem emocional, Senhor. Não há osso que não possa ser restaurado. Não há pâncreas que não possa ser constituído. Senhor, não há nada, Pai, que o Senhor não possa restaurar. E é diante do Senhor que nós estamos. Nós não decretamos nada para o Senhor. Nós não obrigamos. Ó Deus, nós não reivindicamos nada. Mas nós clamamos ao Senhor. Clamamos com fé no Deus do impossível. Ó Senhor. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Nós estamos aqui diante do Senhor, do Deus das Escrituras, do Deus que ressuscitou e vive, Deus que se importa com a dor, Deus que chora com o sofrimento humano, Deus que se identifica. Nós estamos aqui como igreja humildemente fazendo essa oração. Não decretamos nada para o Senhor, não reivindicamos nada do Senhor, não precisamos de cura para saber que o Senhor é Deus, mas nós estamos diante de um Deus que é vivo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. A obra é tua, as vidas são tuas, os órgãos, os membros, tudo é teu, Senhor. A história da nossa vida está contida nas tuas mãos, porque o Senhor escreveu a nossa história, o Senhor nos constituiu e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que segundo tua vontade e segundo o teu querer, ó Deus, que o Senhor possa restituir saúde perfeita, Senhor, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, o bem-estar físico, emocional, psíquico, Senhor, ó Deus, para a glória do nome do Senhor, para que nós possamos como família e como igreja
igreja, como comunidade, que a gente possa muitas e muitas e muitas e muitas vezes nos reunirmos para celebrar o Deus vivo que intervém na história, mudando a história, mostrando na história que Tu és Deus. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e apresentamos todas essas causas, todas essas dores, todas essas doenças, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém, aleluia. Quero chamar agora as crianças. Elas vão para o culto infantil e também o pastor Alex. Nós vamos orar para que vocês possam subir para esse tempo preparado especialmente para vocês, todas as crianças, o professor que vai estar com eles ou a professora. Quem é que vai estar com as crianças agora? Ah, é o tio Bruno, ele já está aqui. Então, tio Bruno, você ora pelas crianças e pelo pastor Alex? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso, onde estamos aqui em Tua casa, louvando e engrandecendo o Seu santo nome, Senhor. Vem estar conosco, meu Deus, no decorrer deste culto, a mensagem, fale através do Teu servo, meu Deus, aos nossos corações, Senhor. E essas crianças, meu Deus, abençoe essas crianças, abençoe os professores, para que nós possamos estar ensinando essas crianças no caminho que eles devem andar, meu Deus. Vem estar conosco, tenha misericórdia de nossas vidas. Eu lhe oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer, à igreja, o acolhimento. Quero agradecer a ministra de música, por ter nos encaixado aqui na liturgia, as crianças e os pré-adolescentes do projeto de musicalização, porque alguns já não aceitam mais serem chamados de crianças, Agora tem que diferenciar a faixa etária. Quero agradecer aos pais que nos ajudaram a trazer também, os meninos aqui nesta manhã. Meus pais estão ali também, vieram aqui, minha tia também. Minha tia está morando aqui em Jardim Camburi. Mudou recentemente de Rio das Ostras para aqui. Quero agradecer a presença deles também. E minha esposa, que tem se dedicado ao projeto. Peço aos irmãos que lembrem de estar orando. Tem sido um período difícil para ela, para as irmãs. A mãe dela
fez uma cirurgia cardíaca há pouco mais de um mês e não suportou, infelizmente, faleceu. E tem sido assim uma etapa difícil para elas de superar, né, essa dor do luto e da perda. E queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Para nós refletirmos aqui nesta manhã nesse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 18 a 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe. Vamos ler todos juntos a partir dessa parte? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém. Vou orar novamente, que o irmão já orou, né? Sempre digo, eu confio na oração das outras pessoas também, né? Às vezes alguém ora e o pastor ora de novo. Aí alguém pergunta: pastor, você não ora para pregar? Eu falo: mas alguém já orou, né? Então eu confio na oração dos irmãos, né? Na intercessão dos irmãos. Irmãos, me lembro que em 2002 eu estava pastoreando em Minas e nós recebemos lá na igreja um casal de missionários que estavam, né, servindo a Deus no interior da Argentina. E foi um tempo muito bom, eles compartilharam diversas experiências que eles tiveram lá, testemunhando, proclamando o Evangelho, os desafios. E foi um período bom para a igreja e um período bom para mim e para minha esposa também. Nós os acolhemos na nossa casa e pudemos ali aprender, ouvindo as histórias, né, e os desafios que eles estavam enfrentando e superando lá, servindo a Deus, né, num local difícil de proclamação do Evangelho. Geralmente, ou culturalmente, nós associamos missões a algo distante, né? Nós associamos geralmente missões a sair, deixar, né? Nós associamos a locomover, né? Foi até criada uma expressão em cima do Evangelho de Marcos, de Mateus capítulo 28, né? Foi criada a expressão o ide de Jesus. Às vezes passando-nos a ideia que fazer missões é sempre se locomover, é sempre sair de onde nós estamos e ir para algum lugar. A grande questão é que às vezes o conceito de missão está associado à distância, né? Está associado a compartilhar o Evangelho com outra cultura, em outro lugar, né? Em lugares distante de onde nós crescemos, moramos, ou de onde nós trabalhamos. Mas e a missão dos que ficam? Se geralmente nós atribuímos esse termo missão ou missões a quem sai, a quem vai, mas e quem permanece, quem fica? Geralmente é o maior percentual da igreja, né? Poucos são os que vai. Eu mesmo estou com um amigo que formou comigo no seminário de Belo Horizonte. E esse ano, ele, a esposa e a filhinha deixaram tudo lá em BH, onde ele estava pastoreando uma boa igreja. Ela fez enfermagem na UFMG, se preparando, e eles foram para Angola. Então eles estão há uns 4 meses, eles estão ali em Angola. Então, mas e a missão dos que ficam? Né? Aqueles que permaneceram, aqueles que continuam morando na mesma casa, na mesma rua, na mesma cidade, daqueles que continuam se relacionando com pessoas de mesmo idioma, mesma cultura, né? Qual que é a missão dos que ficam? Então, né, refletindo sobre esse texto, eu queria que nós pensássemos nesta manhã sobre a vocação missionária dos que ficam. Qual que é a vocação missionária dos que permanecem em sua igreja,
em sua cidade, em seu bairro, né, em seu apartamento, em sua casa. Qual que é a tarefa missionária dos que permanecem? Né, o texto aqui nos informa que Jesus liberta um homem que estava ali possuído pelo poder das trevas. Jesus se encontra com ele fora da cidade, do local de onde ele era originado, né? E Jesus se encontra com ele e ali Jesus o liberta. E ele, né, empolgado com a experiência com Jesus, diz que ele se oferece a Jesus. Ele se oferece a Jesus para seguir Jesus, acompanhar Jesus e os discípulos de Jesus que estavam junto com Jesus. Né? Jesus não estava sozinho naquele local. Então aquele homem queria ir com Jesus, mas o texto, né, é claro ao nos dizer que Jesus não lhe permitiu. Jesus impediu que ele o seguisse em sua missão de divulgar o evangelho de forma itinerante. Né? Jesus desenvolveu um ministério parecido com, né, o que nós chamamos hoje do ministério dos missionários. Né? Jesus não era fixo nem residente num local, embora ele tivesse uma casa em Cafarnaum. Os evangelhos vão nos mostrar Jesus proclamando e testemunhando o evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento, porque era chegado o reino dos céus, em várias cidades, povoados e vilas. Nós vemos Jesus numa vila dos samaritanos, quando ele se encontra lá com aquela mulher samaritana, Jesus em Betânia, quando ele ressuscita Lázaro, Jesus em Jericó, quando ele vai à casa de Zaqueu. Então nós vemos Jesus ali, sempre se locomovendo de lugar em lugar, cidade em cidade, e os discípulos também o acompanhando. Então aquele homem queria, seguir Jesus nesse mesmo ministério, nesse ministério itinerante. Mas Jesus diz: não, você vai ficar e vai permanecer. Você vai voltar para a sua cidade, para os seus. Ali é seu campo missionário, ali é sua missão. Você vai divulgar o evangelho entre essas pessoas que Jesus chama de os seus. Então eu queria que nós pudéssemos refletir, meditar um pouco, sobre a vocação missionária dos que ficam e que permanecem. A primeira lição que nós podemos extrair é de que não existe apenas um tipo de missionário. Nós precisamos reconstruir esse conceito de missionário e de missões. Precisamos ampliá-lo, estendê-lo. Não existe apenas uma maneira de fazer missões. Nós aprendemos aqui com a experiência desse homem, com a proibição e a ordem de Jesus, que existe possibilidade e maneira de ser missionário permanecendo, ser missionário ficando. Ser missionário não é apenas atender a um chamado, uma vocação e sair, deixar tudo. Mas há como ser missionário permanecendo e ficando, na sua terra, na sua igreja, no seu mesmo ambiente profissional, de trabalho, dentro da sua rede de relacionamentos. Os discípulos de Jesus, eles se encaixavam dentro, embora fossem apóstolos, eles se encaixavam dentro do que nós chamamos hoje, ou conceituamos de missionário. Eles sim eram itinerantes, não eram residentes nem fixos. Mas Jesus dá uma ordem a esse homem para ele ser fixo, para ele permanecer na sua cidade e anunciar ali o amor de Deus, a cura de Deus, o poder de Deus entre os seus. Jesus diz, é bem claro ao dizer para ele: você vai retornar aos seus e compartilhar ali, o evangelho, compartilhar ali o que Deus fez na sua vida. Então, irmãos, para nós, os que permanecemos, nós temos que entender que nós não somos coadjuvantes na tarefa missionária. Nós não somos pessoas que apoiam os missionários. Geralmente o conceito é esse: os missionários que vão e aqueles que apoiam os missionários, apoiam financeiramente, apoiam através das orações, intercessões. Mas um conceito bíblico melhor é de que nós somos missionários que apoiam missionários. Os missionários que permanecem e ficam apoiam os missionários que deixam, abandonam e vão. Nós temos também os nossos desafios.
temos a nossa tarefa e a nossa responsabilidade de testemunhar, proclamar e divulgar o Evangelho, no dia a dia e dentro do nosso cotidiano. Então, o que nós precisamos compreender é que se nós não temos uma vocação missionária para ir, para deixar tudo, isso não significa que nós não temos nenhuma vocação missionária. A nossa vocação missionária é permanecer, ficar e testemunhar o Evangelho, né? Você e eu temos uma vocação missionária, né? Você e eu temos um campo missionário, né? O campo missionário do meu amigo que foi é a região de Angola, onde ele está. O meu e o seu campo missionário são as pessoas que formam a nossa, né, network, a nossa rede de relacionamentos, as pessoas com quem nós mantemos contatos próximos, diários. Eles são o nosso desafio, testemunhar e de alguma maneira compartilhar o Evangelho com eles. Então isso precisa ficar bem fixo no nosso coração e na nossa mente, né? Nós não somos pessoas que apoiamos missionários, né? Não somos cristãos comuns, menores, que apoiamos missionários. Nós somos missionários com a vocação de ficar, permanecer, anunciar o Evangelho aos nossos, que apoiamos os missionários que saem, que têm um chamado diferente do nosso. Não é um chamado especial, é apenas um chamado diferente. O pastor Ricardo Barbosa, né, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, ele diz que existem duas palavras que ele diz que o diabo gosta muito, que é leigo e missionário, porque transmite aquela falsa ideia de que existe alguém ativo, né, na obra de Deus e alguém coadjuvante apoiando a obra de Deus. E ele diz, não, nós precisamos reconceituar isso. Nós precisamos entender o seguinte: existem tarefas distintas, tarefas diferentes, com desafios diferentes. Talvez, né, ir, né, deixar tudo, seja até um desafio maior, mas não significa que nós que permanecemos e ficamos não tenhamos os nossos desafios diários, os nossos desafios diferentes, que é testemunhar o Evangelho àqueles que nos conhecem as nossas fraquezas, se relacionam conosco diariamente. Então esses são os nossos desafios. Então nós precisamos aprender isso. Não existe apenas uma maneira de fazer missões. Não existe apenas um tipo de vocação missionária. Existe outro tipo de vocação missionária. Jesus é bem claro aqui, vocacionando alguém não para ir, mas vocacionando alguém para permanecer, ficar, e ali onde ele permanece e fica, na sua cidade, no seu ambiente, na sua cultura, com pessoas de mesmo idioma, é ali que ele vai compartilhar o Evangelho, é ali que ele vai anunciar o Evangelho. Mas a segunda lição que nós podemos extrair sobre a vocação missionária dos que ficam é que não apenas as pessoas precisam ter convicção, quem permanece, quem fica, precisa ter convicção da sua vocação missionária, da sua responsabilidade e tarefa missionária, mas a igreja também precisa exercer o papel, né, de ajudar a criar essa convicção às pessoas, né? A igreja precisa reconhecer e valorizar a vocação missionária dos que ficam. É muito bom e nós não temos que parar e nem diminuir o nosso apoio aos que vão. Precisamos orar por eles, por causa dos desafios que eles enfrentam. Em alguns, né, em lugares extremamente inóspitos ao Evangelho e aos cristãos. Mas, ao mesmo tempo, sem diminuir o nosso apoio, a nossa oração, o nosso auxílio financeiro aos que vão, nós precisamos encontrar um meio, né, de também valorizarmos a missão dos que ficam, né, a vocação missionária, a tarefa e os desafios daqueles que permanecem, daqueles cujo campo missionário, como era o desse homem aqui, Jesus deixou bem claro, seu campo missionário são os seus. Sua responsabilidade e tarefa missionária são os seus, que envolvem filhos, familiares, amigos, vizinhos,
colegas de trabalho, todos aqueles com os quais nós nos relacionamos. Então, simultaneamente, precisamos continuar valorizando os que têm vocação missionária para ir, para sair, né, deixar tudo, mas simultaneamente reconhecer, valorizar, incentivar a vocação missionária dos que permanecem, né, daqueles que no cotidiano, no dia a dia, sem deixar a sua ocupação profissional, também estão imbuídos e incumbidos dessa tarefa, proclamar e testemunhar o Evangelho, precisam encontrar meios para isso. Há um livro que é excelente, que é esse livro chamado Fábrica de Missionários, Nem Leigos Nem Santos. Esse livro foi escrito por Rubem Amorese. Rubem Amorese é presbítero da Igreja Presbiteriana lá do Planalto, em Brasília. O Ricardo Barbosa, que é seu pastor, até faz o prefácio desse livro. Minha esposa até perguntou se eu ia tirar do plástico, porque todo lugar onde eu vou pregar eu acabo dando de presente e aí depois eu tenho que comprar o outro, vou ter que fazer um estoque, né? Vou ter que acabar fazendo um estoque dele em casa, né? Para não acabar a edição lá da Ultimato e eu acabar ficando sem o meu. Esse ano eu preguei lá em Itabira, no aniversário da igreja, na escola dominical eu também preguei sermão com algumas alterações, eu acabei dando de presente para um primo. Aí recentemente agora eu preguei em Aracruz, na igreja lá pastoreada por um amigo, e aí uma pessoa brincou, eu falei, não, então toma, é seu. Ninguém brinca aqui não, tá? Não está valendo, a brincadeira não está valendo hoje, né? Então, esse é um livro muito bom, que o Rubem Amorese, ele discute essa questão, né, da valorização missionária, daqueles que têm vocação missionária para permanecer e para ficar. Há uns 2 ou 3 anos, eu participei de um culto, né, aquele culto chamado culto, é um culto de consagração daquele que vai. Então, um pastor do presbitério onde eu estou, estava deixando lá o nosso campo do presbitério para ir para outro país. Então foi feito um culto especial, um culto de envio, onde ali houve oração do presbitério, imposição de mãos sobre ele, e houve uma atenção especial à sua vocação e ao seu chamado. E aí o Rubem Amorese sugere aqui, ele diz aqui que nós precisávamos fazer esse culto do envio anualmente aos missionários que ficam e permanecem. Precisamos orar, interceder pelos pais que têm como desafio e como campo missionário os próprios filhos, ou da esposa que tem como desafio campo missionário o próprio marido, e também precisa de consagração, oração, também precisa do revestimento e o poder do Espírito, também precisa de estímulo, incentivo das pessoas que convivem com pessoas não cristãs no seu ambiente de trabalho, dentro da sua rede de relacionamentos, das pessoas que têm desafios, pessoas que moram em ambientes onde eles convivem com pessoas não cristãs. Então nós precisamos fazer um culto de envio a essas pessoas também, deixando claro para elas que elas também têm uma vocação, elas têm um chamado, têm uma tarefa e têm um desafio missionário, que é encontrar algum meio de compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Eles não são apenas apoiadores dos missionários que foram, eles são missionários que apoiam os que foram, mas eles têm aqui, no seu local, entre os seus, a sua tarefa, a sua responsabilidade, o seu campo missionário. Eu já pedi lá várias vezes o pessoal da igreja para às vezes observar quem são os seus vizinhos. Às vezes nós esquecemos disso. Nossos vizinhos são o nosso campo missionário, Os nossos familiares são o nosso campo missionário. Eu estava lendo recentemente um livro e ele nos alerta por um desafio. Há uma pesquisa, uma estatística que foi levantada lá nos Estados Unidos, mas que ela é bem abrangente e reflete aquilo que é o cristianismo mundial. Um cristão, após 5 anos de conversão, o que eles constataram é que a maioria dos cristãos, após 5 anos de conversão, não tem mais nenhum amigo não cristão. Amigo no sentido seguinte, não é aquela pessoa com quem você tem um contato esporádico, mas amigo que você sai, muitas vezes.
você chama para ir à sua casa, você sai com ele. O que acontece, né, culturalmente, é que os cristãos vão se desgarrando das suas antigas amizades e relacionamentos e vão firmando novos relacionamentos entre os seus, que já estão dentro da igreja. E aí faz com que o desafio se torne mais difícil, que é você testemunhar o evangelho para uma pessoa que você não se relaciona mais com ela, uma pessoa que às vezes você não conhece mais os seus gostos, as suas predileções. Até um outro livro que eu li de um pastor chamado, né, Plantador de Igreja, que esse pastor disse que um dia ele foi observar a sua agenda, e ele deu uma olhada e ele se assustou, né, de A a Z. Ele observou que não havia nenhum não crente na sua agenda mais, e ele falou assim: não, eu preciso refazer minha agenda, eu preciso fazer novos amigos, eu preciso me interagir com as pessoas. Como que eu vou ser sal e luz aqui onde eu estou, se eu não nutro nenhum tipo de relacionamento próximo com as pessoas? Se eu não vou à praia com eles, se eu não saio com eles, se eu não viajo com eles, como que eu vou proclamar o evangelho para eles? Então, a igreja precisa reconhecer, instigar e incentivar as pessoas a verem as pessoas não crentes com as quais elas se relacionam como seu campo missionário. Ali é seu campo e seu desafio. Ali são pessoas pelas quais nós precisamos orar, interceder, precisamos de pedir a Deus meios, maneiras, estratégias, como nós vamos nos aproximar dessas pessoas. De que maneira nós vamos testemunhar o evangelho para elas. Quando eu fiquei 3 anos na Barra da Jucu. Quando eu estava lá, eu entendi isso como um desafio. Eu falei assim: eu preciso me relacionar com as pessoas aqui. Eu cheguei aqui e só conheço as pessoas da igreja. Como que eu vou penetrar em diversos meios aqui num bairro? E a Barra do Jucu tem uma característica. Eu tenho um amigo, pastor carioca, que ele disse que ela é bem parecida com os bairros cariocas, diferente dos outros bairros aqui da Grande Vitória, né? Que as pessoas dizem que eles são barrenses. Eles não dizem que são vilavelhense, capixaba. Eles não, eu sou barrense, eu sou da Barra. Então eu falei, eu tenho que encontrar algum meio de entrar aqui, né, nas associações aqui. E aí eu consegui, né? Como eu gosto de futebol, agora eu estou acima do peso, né? Então não dá, porque aí faz vergonha, né? A gente vai tentar fazer uma jogada, eu me lembro, mas aí eu consegui entrar numa pelada lá com a turma, né? No futebol lá. Eu perguntei o pai, né, de um menino, um amiguinho que estudava junto com meu filho, e falou assim: ó, como que eu faço para entrar no futebol dos boleiros lá? Ele falou: ó, você tem que entrar numa lista de espera. E aí eu fiquei 1 ano numa lista de espera. É difícil, o negócio é organizado. Aí eu consegui entrar, até que eu não fiz feio. Eu só lembro de uma experiência ruim. Um dia eu fui marcar um menino e ele era surfista na Barra. Eu não dei nada por ele. Eu falei: surfista não sabe jogar bola, né? Lá na Barra tem muito surfista. Mas na primeira jogada ele passou por mim como se não fosse ninguém, voando. Eu falei: 2 vezes ele não passa não. Na segunda vez eu voei nele, dei um carrinho, só que aí eu dei uma distensão e acabou. Tinha que ficar 2 meses sem jogar. Não dá para alguém de 40 anos acompanhar alguém de 20, né? Fica difícil alguém de 40 anos acompanhar um foguete de 20 anos. Mas o rapaz, eu só vi ele com prancha debaixo da mão, eu não levei ele a sério. Mas ele sabia jogar bola. Então, eu encontrei ali uma maneira, né? Lá não tinha nenhum crente, não tinha um crente sequer lá entre os boleiros. Então foi uma maneira de eu fazer amizade, me inteirar, me aproximar das pessoas e abrir portas. Por quê? Porque ali era meu campo missionário. E nós temos que reconceituar o que nós pensamos sobre missões e entender: olha, essas pessoas aqui são meu campo missionário. Não é que nós vamos usá-las, né? São objetos, troféus que precisamos alcançar, mas são vidas que nós precisamos alcançar para o evangelho. E aí nós precisamos encontrar meios, mas a primeira coisa é entendermos a nossa responsabilidade, a igreja cooperar nisso, né? A igreja incentivar de que cada cristão é um discípulo que precisa fazer discípulos, independente de qual seja a sua personalidade. Eu não sou uma pessoa falante, né? Eu sou introspectivo, gosto de ler. Esse ano já li, ontem à noite eu terminei de ler meu 23º livro, estou terminando mais alguns, então eu gosto, né? Se eu puder, eu fico ali, né, fechado nos livros,
mas eu entendo que eu tenho uma tarefa missionária e um desafio. Eu preciso conhecer pessoas, eu preciso me relacionar com pessoas, me envolver, e ali eu preciso ser sal e ser luz. Então quem fica precisa se imbuir da sua vocação, e a igreja precisa incentivar, né? Precisa criar maneiras, como ela faz com quem vai. Com quem vai, nós oramos, intercedemos, consagramos, temos às vezes ficha de oração, às vezes tem um banner sobre os missionários que estão naqueles países, e os missionários que estão lá na rua, na sua rua, no seu ambiente de trabalho, estão entre os seus amigos, eles precisam também de oração, de intercessão, de incentivo, porque eles também estão no campo, eles também estão com essa tarefa, esse papel e essa responsabilidade, de proclamar e testemunhar o Evangelho. Mas uma terceira coisa que nós podemos, uma lição que nós podemos extrair sobre a vocação dos missionários que ficam, é que os missionários que ficam precisam de foco. Às vezes o problema é que quem vai com foco. Quem vai já vai crendo que ele vai numa missão, numa tarefa, que é testemunhar o Evangelho a pessoas de outra cultura, pessoas estranhas, pessoas desconhecidas. E às vezes quem vai, principalmente no nosso tempo agora secularista, onde a fé foi privatizada, e nós às vezes separamos a fé do nosso cotidiano, às vezes nós reduzimos a fé a esse tempo e esse espaço que passamos comunitariamente, aqui como igreja. Aqui é meu espaço da fé, lá é meu espaço do trabalho, ali é meu espaço privado da minha família, de descanso, onde eu me envolvo com a minha família. Nós precisamos, só que a Bíblia não nos mostra a fé, que é uma fé que pode ser exercida de maneira compartimentalizada. A fé precisa envolver tudo que nós somos, tudo que nós fazemos. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, os missionários que ficam e permanecem precisam ser constantemente lembrados de que eles estão em missão. É o que Jesus faz com esse homem. Jesus o proíbe de ir, mas Jesus dá a ele uma ordem clara: olha, você vai voltar, você vai retornar à sua cidade, mas você vai retornar com uma tarefa e com uma missão. Você vai compartilhar o Evangelho com eles, você vai anunciar a eles tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Então isso é foco, isso é ter um alvo claro, um objetivo, saber o seguinte: olha, aquelas pessoas, eles não são apenas meus vizinhos, mas são pessoas que eu preciso alcançar para Cristo, e eu preciso ter foco nisso, para que Deus me dê meios, maneiras, métodos. Existem muitos métodos, mas nós precisamos encontrar o nosso próprio método de compartilhar o Evangelho. Não dá para a gente compartilhar de maneira universal, como se fosse todos iguais. Nós não somos todos iguais. Nós temos a nossa personalidade própria e temos relacionamentos diferentes com as pessoas. Alguns moram num condomínio fechado, outros moram numa casa, num apartamento. Tudo isso vai influir na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Alguns têm amigos extremamente secularistas, amigos que combatem a fé. Outros têm pessoas religiosas, pessoas abertas a qualquer tipo de religião. Isso tudo vai fazer com que nós precisamos de encontrar meios diferentes de alcançar pessoas diferentes. Mas esse foco e esse alvo que Jesus dá a esse homem, você volta com um alvo e um foco: anunciar aos seus tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Então esse foco aqui nós precisamos ter. Precisamos anunciar às pessoas, precisamos encontrar um meio, uma estratégia, de alguma maneira, de comunicar o Evangelho às pessoas. Afinal de contas, nós não somos apenas cristãos que apoiam missionários, somos missionários vocacionados para testemunhar o Evangelho aos nossos, às pessoas da nossa rede de relacionamentos. Mais uma última lição que nós podemos extrair é que o texto fala que esse homem obedeceu
ao chamado e à vocação de Jesus, e ele retornou aos seus, e diz ali que ele saiu anunciando e proclamando o evangelho em toda Decápolis. É interessante que essa palavra Decápolis é uma palavra grega, né, que é a junção de duas palavras. Deca é 10 e polis é cidade. Então era uma cidade composta de 10 micro-regiões, né? Talvez hoje até, né, um bairro do tamanho de Jardim Camburi, que pode ser setorizado, né, composto de setores diferentes. Talvez um bairro gigantesco. Eu sei que aqui no município da Serra nós temos 2 condomínios que, quando forem entregues, estão entre os maiores do Brasil, que é Barcelona e Cidade Continental. Cidade Continental é até setorizado, né? Cada setor tem o nome de um continente. Então esse homem voltou, né, e diz que ele voltou cheio de paixão e ambição, né, que ele não se contentou, ele não entendeu os seus de maneira restrita e mínima, mas da maneira mais ampla e máxima possível. Ele entendeu, olha, os meus são todas essas pessoas que estão próximas a mim nessa cidade composta de 10 micro-regiões. É aqui que eu tenho que testemunhar o evangelho e anunciar o que Jesus fez na minha vida. Então isso é paixão, né? Isso é exercer a vocação com dedicação, esmero. Eu me lembro que no início da minha conversão eu li muitas biografias de missionários, né? Eu li a biografia de Hudson Taylor, né, um missionário que mudou a história das missões, porque foi o primeiro missionário que teve a ideia da chamada enculturação, né? Ele não estava tendo resultado nenhum e ele disse assim, as pessoas não estão me dando crédito a mim. Então ele começou a se vestir como chinês no interior da China, e aí ele começou a ser ouvido pelos chineses. Eu li a biografia de William Carey, né? William Carey é considerado o pai das missões modernas, né? Um homem que cunhou uma frase que é repetida exaustivamente, né? Que é agora eu esqueci de anotar e não lembro a frase. Mas à noite eu vou pregar aqui, né, para outro público. À noite eu falo a frase, né? O pastor Lindo pediu para pregar o mesmo sermão, né? À noite eu lembro a frase do William Carey. Mas o William Carey é chamado pai das missões modernas, né? E exerceu, né, um ministério referencial lá na Índia. Eu li também o diário de David Brainerd. David Brainerd foi um rapaz que largou a faculdade e foi ser missionário entre os índios norte-americanos. E a história dele é muito conhecida porque ele morreu, não me lembro agora se foi com 29 ou 32 anos. Ele e um outro cristão chamado Robert McCheyne têm em comum o fato de que os dois morreram muito novos. E tem histórias muito conhecidas, né, e há muitos livros sobre eles. Então David Brainerd morreu bem cedo, mas fez um trabalho impactante entre os índios. E as pessoas dizem que a leitura do diário de David Brainerd despertou vocações no mundo inteiro. Até aconselho a você a ler, um excelente livro, se eu não me engano é publicado pela editora Fiel. Não me lembro se é a PES ou se é a Fiel que publica o diário de David Brainerd. Né? Eu li também vários livros do Stanley Jones. Stanley Jones era um missionário metodista que também fez um trabalho impactante ali, referencial na Índia também. Então, assim, o que a gente tira em comum de todas essas biografias ou autobiografias e relatos desses missionários é que eles tinham em comum paixão, né? Tinham em comum aquele desejo insaciável de proclamar o Evangelho. E foi o que esse homem fez e é o que nós precisamos fazer. Nós vamos ter essa sede, nós precisamos, assim, de nos sentir como o apóstolo Paulo em Atenas. Esse texto do apóstolo Paulo em Atenas é fantástico. Diz o texto que Paulo estava esperando alguns missionários em Atenas. Provavelmente ele não foi ali com o intuito de proclamar o Evangelho, mas diz que no seu coração ele se indignou, né, com a idolatria ali de Atenas. Os poetas diziam que Atenas tinha mais deuses do que homens, fazendo uma crítica a essa religiosidade plural de Atenas. Mas o texto diz que aí o apóstolo Paulo, ele se sente desafiado, instigado ao ver, olha, as pessoas aqui precisam que o Evangelho seja compartilhado a eles. E aí ele vai encontrar uma maneira, uma estratégia
né, que não é atacando a religiosidade dos atenienses. Né? Ele diz assim, olha, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E eu até observei que vocês têm aqui, né, uma estátua dedicada a um Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar a vocês. Olha como Paulo faz. Em vez de atacar a religiosidade das pessoas, Paulo usa aquilo como ponte de contato. É aqui que eu vou entrar e compartilhar o evangelho com eles. Então nós precisamos nos sentir assim, sentir instigados. Olha, se eu convivo com pessoas não crentes, se eu me relaciono com elas, se eu jogo bola com elas, se eu trabalho com elas, é meu campo missionário. Eu tenho que me sentir incomodado. Eu tenho que pensar, Deus, de alguma maneira eu preciso ser sal, ser luz. De alguma maneira eu preciso compartilhar o evangelho com elas. Agora como? Aí você tem que orar. Né? Aí você precisa pedir a Deus o meio, o caminho. Né? Deus é que vai te orientar e te indicar. Não existe um caminho único para todos. Porque as pessoas são diferentes e nossos relacionamentos são diferentes. Esse homem não passou por nenhum treinamento formal. Eu nem tinha pensado nisso. Isso me chamou a atenção depois que eu fui pregar e um amigo foi fazer um apelo, né? E no apelo o pastor sempre conserta algumas coisas que o outro pregou, né? E aí me chamou a atenção. Eu falei, eu tenho que dar uma melhorada nisso, né? E pensar sobre isso que eu não tinha pensado. Esse homem, ele não passou por um treinamento formal, ele não passou por um seminário de missões, que às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não sou capacitado porque eu ainda não passei, a igreja não fez ainda um treinamento de 12 semanas de como compartilhar o evangelho com os seus. Não quer dizer que isso seja inútil, isso é bom, né? Toda ferramenta é útil e é boa, mas a questão é que esse homem não fez nenhum treinamento, mas mesmo assim ele volta lá e com a sua experiência de fé, ele compartilha o evangelho com os seus. De maneira bem semelhante àquela mulher samaritana que se encontra com Jesus no poço, ela volta para a sua vila e o texto diz que as pessoas creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, uma neófita que havia acabado de crer, fazendo a mesma coisa que esse homem, né, foi fazer ali em Decápolis e compartilhar o evangelho. Eu tenho um casal de amigos que eles são pessoas que não passaram por nenhum treinamento oficial, nenhum treinamento formal sobre como testemunhar o evangelho. Mas são pessoas que já tiveram a sua experiência de regeneração pessoal, transformação, e eles têm um método assim, que é, sempre que uma pessoa se muda para a rua deles, eles se aproximam dessa pessoa e oferecem ajuda no dia da mudança. Porque mudança é sempre transtorno, né? Sempre alguma coisa não sai da maneira como nós planejamos. E aí eles oferecem ajuda, no que precisar de ajudar, eles estão ali para ajudar. Eles oferecem almoço. Olha, se vocês precisarem, nós temos aqui, vocês podem ir na nossa casa. Mas se vocês ficarem constrangidos, nós trazemos o almoço aqui para vocês almoçarem no dia de hoje. Depois, ainda naquele mês da mudança, eles fazem um almoço e convidam a vizinhança para recepcionar o novo morador da rua. Eles são as pessoas da igreja que mais ganham pessoas para Deus. Eles encontraram o meio e a maneira deles. Eles entenderam que eles não têm um chamado para ir para outras culturas, mas eles têm uma vocação missionária para permanecer e ali junto aos seus divulgar o evangelho. Então esse é o meu e o seu chamado, né? Esse é o nosso desafio. A gente tem que passar a ver as pessoas com as quais nós nos relacionamos não apenas como amigos, colegas de trabalho, network. Temos que passar a ver as pessoas como pessoas que precisam ser alcançadas, né? Pessoas a quem nós temos que testemunhar o evangelho, pessoas com quem nós temos que compartilhar e anunciar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Vamos orar? Feche os olhos para a gente orar. Convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Nós vamos estar cantando. E às vezes você se sentiu desafiado, né? E você precisa de encorajamento da parte de Deus, precisa de meios, de métodos, para você também compartilhar o evangelho. Então eu queria que você viesse aqui para nós orarmos.
né? É Deus quem nos encoraja, é Deus quem nos capacita, né? É Deus quem nos fornece os meios, os métodos. Então, enquanto nós louvamos a Deus, né, com essa canção, eu queria convidar a igreja toda para se colocar de pé. E se você quiser vir aqui para nós orarmos, queria que você viesse para a gente orar, justamente porque você tem, se você tem esse desejo de compartilhar o Evangelho, de anunciar aos seus, dentro da sua rede de relacionamentos, para que Deus te dê, né, os meios, a capacitação, para fazer como esse homem fez, que mesmo sem um treinamento oficial, ele voltou lá, né, e dentro das pessoas da sua rede de relacionamentos, ele compartilhou o Evangelho. Vamos louvar a Deus aqui e nós vamos estar orando também. Vem com teu amor inundar o meu ser, me alcançar. Achei paz em ti, nunca mais vou temer. A tua história eu direi a todos, pois tens me chamado, me envolver para sempre em tuas promessas. Digo a todos, digo a todos, ó Jesus, eu creio em ti e eu irei pelo mundo contar, pois tu és o meu Salvador e todos saberão que tu és Deus meu. Vem com teu amor inundar o meu ser, me alcançar. Achei paz em ti, nunca mais vou temer. A tua história eu direi a todos, pois tens me chamado, me envolver para sempre em tuas promessas. Digo a todos, ó Jesus, eu creio em ti e eu irei pelo mundo contar, pois tu és o meu Salvador e todos saberão que tu és Deus, ó Jesus, eu creio em ti e eu irei pelo mundo contar, pois tu és o meu Salvador e todos saberão que tu és Deus meu. Ó Jesus, eu creio em ti, eu irei pelo mundo contar,
Salvador, e todos saberão que tu és Deus, meu. Oh Jesus, eu creio em ti, e eu irei pelo mundo contar, pois tu és o meu Salvador, e todos saberão que tu és Deus meu. Ó Deus, nossa vida pertence a Ti, ó Deus. O Senhor nos comprou na cruz, nos adquiriu. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, capacita-nos com o poder do Teu Espírito. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Queremos ser embaixadores, agentes do Teu reino, ó Deus. Capacita-nos a testemunhar, a proclamar o Evangelho, instiga-nos. Que em nome de Jesus, a cada dia o Senhor possa nos incomodar, que a cada dia, ó Deus, o Senhor possa nos imbuir dessa tarefa de testemunhar o perdão que nós recebemos, testemunhar a transformação que o Teu Evangelho faz em nossas vidas. Que cada um aqui, ó Deus, seja agente, instrumento do Senhor, dentro do seu meio, do seu ambiente, entre os seus. Capacite cada um no poder do Teu Espírito. Que esse revestimento venha do alto. Tudo que nós precisamos é que o Teu Espírito Santo seja derramado poderosamente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Só antes de eu ouvir a palavra, eu lembrei da frase de William Carey, né? Eu sempre digo, pessoal, não estou louco, nem inventei. William Carey tem uma frase muito conhecida que é espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Esse era o lema com o qual ele, um sapateiro inglês, foi para a Índia e se tornou conhecido como o pai das missões modernas, né? As pessoas não queriam que ele fosse, diziam o seguinte: se Deus quiser chamar os pagãos, que eles falavam, Deus vai chamar os pagãos. Mas ele dizia, não, Deus quer chamar os pagãos, mas é através da nossa vida. E aí mesmo com obstáculos da missão que não queria enviá-lo, lá na Inglaterra, em Londres, ele foi, e fez um trabalho extraordinário, com muitos obstáculos. Não houve conversão nos primeiros 7 anos de trabalho dele na Índia, mas ele perseverou, e hoje há muitos livros escritos sobre ele, e o reconhecimento, né, ao chamá-lo de pai das missões modernas. Mas o lema dele precisa ser o nosso lema, mesmo que a nossa vocação seja aqui, né? Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém, queridos. E assim a gente encerra esse tempo aqui. Que Deus te abençoe e que, ao sair por aquela porta, você possa contar o que o Senhor Jesus tem feito por você. Aleluia. Oh Jesus, eu creio em Ti, e eu irei pelo mundo contar, pois Tu és o meu Salvador, e todos saberão que Tu és